Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. Hoje teremos relato de inscrito. Quero já agradecer a pessoa que enviou esse relato. E se você chegou aqui agora, está vendo meu vídeo e tem algum relato seu que queira que eu conte aqui na Biblioteca Sombria, eu vou deixar na descrição o meu e-mail para você poder me mandar por lá, tá bom? Em 2007, eu tinha acabado de me juntar com a minha esposa. Eu e minha esposa estamos juntos há 18 anos. Era metade do mês de novembro de 2007, quando fui convocado para uma reunião no município de Pacatuba. Eu morava em Itatinga, que é município vizinho. Então fui para essa reunião. Fui convocado porque o coronel queria me segurar no município, mas infelizmente não pude ficar. Acabei sendo remanejado. Quando voltei da reunião, estava chovendo fraco e eu não conhecia bem a cidade. Então vi uma placa indicando Fortaleza, com a seta para cima. A BR-116 ficava a cerca de 18 a 20 quilômetros de onde eu estava, do centro de Pacatuba até minha casa. Dava mais ou menos 14 a 15 quilômetros. Quando eu vi a seta, pensei que, se seguisse reto, como tinha muitas curvas, eu diminuiria o tempo. Eu estava de moto e também pensando em economizar combustível, porque naquela época eu e minha esposa não tínhamos nada. Tínhamos tudo zero. Só tínhamos uma cama e uma televisão grande, comprada parcelada. Eu era novo na polícia, então resolvi seguir. Segui pela estrada por uns 600 a 700 metros. Do lado direito havia um morro, um açude muito grande, uma barragem, e do lado esquerdo um abismo muito fundo. Passei por esse trecho e apareceu uma passagem à esquerda. Como não vi nada à frente, pensei, vou pela esquerda, que devo encontrar uma estrada. E realmente eu encontrei. Segui por essa estrada e andei 17 quilômetros. Resolvi marcar no odômetro para ver a distância. Minha moto era nova, comprada recentemente na concessionária. Inclusive, ainda tenho essa moto. Depois desses 17 quilômetros, vi algumas casas e um duplex. Esse duplex parecia ter sido rebocado recentemente, mas ainda não tinha sido pintado. Parecia um barzinho. Cheguei na entrada, chamei, bati palmas e saiu um homem baixo, sem camisa, com expressão aparentemente normal. Dentro do comércio havia algumas prateleiras. Perguntei a ele como eu fazia para sair dali. Falei assim: bom dia, amigo. Me diz uma coisa, eu tô perdido. Onde é que eu saio desse negócio? Porque eu já rodei 17 quilômetros aqui e não consegui achar caminho para ir embora. Eu moro em Itatinga. Você pode me dizer? Eu estava assustado, mesmo fardado. O fardamento era antigo, do policiamento ostensivo geral, uma farda cinza. Ele olhou pelas grades do comércio dele e atrás havia casas, a uns 50 metros ou um pouco mais. Eram afastadas uma das outras cerca de 10 a 20 metros. E nesse momento, várias pessoas saíram de dentro das casas, algo entre 8 a 10 pessoas. Elas saíram com foices, facões e enxadas. Eu me assustei muito. Eu estava apenas com um revólver antigo, com 4 munições. Estava chovendo e naquela época o armamento era bem antigo. Era o mesmo armamento que eu tinha recebido quando trabalhei em Quixadá, outro município do interior. Fiquei apavorado, sem saber o que fazer, sem saber se atirava para o alto ou o que aquelas pessoas pretendiam. Eles começaram a cochichar entre si e vinham na minha direção, de forma arrastada, bem lenta, começando devagar. Nesse momento, o rapaz da venda falou para uma moça: ele tá perdido, ele vai embora. E disse em seguida:
Não, ele já tá indo embora. Pode deixar. Então, eles deram as costas e voltaram para dentro das casas. Eu achei aquilo estranho e pensei comigo: pessoal estranho, tratar um desconhecido assim. Olhei para a prateleira do comércio e vi cachaça com tamarindo dentro, puxando sabor, curtindo. Então perguntei se ele não se importava de me vender uma dose para que eu provasse, dizendo que gostava de cachaça. Ele concordou, pegou e colocou em um copo americano de vidro normal. Eu tomei. Era muito suave, até docinha. Comentei que era muito boa e perguntei como ele fazia. Ele disse: eu só coloquei aí e deixei um tempo, tem uns 20 dias. Eu falei que iria fazer igual e perguntei se podia copiar a receita. Ele balançou a cabeça dizendo que sim. E naquela época, uma dose custava cerca de 50 centavos. Ele encheu quase o copo. Eu entreguei uma nota de R$2 e disse para ele ficar com o troco. Ele pegou o dinheiro e não conheceu a cédula. Olhou para mim, olhou para o dinheiro e disse: tá bom, obrigado. Perguntei então como eu fazia para ir embora, já que estava todo molhado e não queria me molhar mais. E então ele respondeu: você vai aqui na frente e vira à esquerda. Era coisa de uns 10 metros. Eu estranhei e disse: mas é tão pertinho assim? E ele respondeu: pode ir lá. Você passa e não volta mais. Então segui, virei à esquerda e quando virei, passei por uns balõezinhos, como se fosse um arco com espinhos rosados, parecendo pequenos balões. Não tinha comentado antes, mas eu já tinha passado por eles quando entrei. Então segui o caminho, saí da estrada de terra e cheguei ao asfalto e fiz o caminho normal até a casa. Cheguei com muita dor de cabeça, muita mesmo, e com fome. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou onde eu estava e eu disse: deixa eu entrar, eu tô mal, não tô bem. Eu estava chorando e depois contei tudo para ela o que tinha acontecido. Tomei banho, tomei remédio para dor de cabeça e ela perguntou se eu tinha certeza do caminho. Eu disse que não tinha outro jeito, que tinha sido aquele mesmo. E algum tempo depois, voltei a trabalhar em Pacatuba. A área de policiamento foi dividida por regiões e eu trabalhava nessa área. Depois de cerca de 6 dias, comecei a rodar novamente por aquela região. Até aí tudo bem. O problema é que depois da barragem para o lado esquerdo, onde ficava o arco dos balões, havia um apiário. Não era uma estrutura fechada, eram caixas abertas de abelha. E a estrada ali terminava. Onde antes a estrada seguia, agora havia uma parede de tijolos antigos, sem reboco. Aquela parede não existia quando eu passei antes. E perguntei ao morador: essa parede não estava aqui? Ele respondeu que nunca houve estrada ali, que só passava a pé ou de bicicleta, e ainda assim com dificuldade, porque era muito estreito. Disse que ao lado era o açude fundo e que quem passasse ali corria o risco de cair. Chamei um rapaz que morava lá há um tempo e perguntei então: se não tivesse o açude, em quantos quilômetros eu chegaria a alguma rua, a casas? E ele explicou: à esquerda, 1,5 a 2 quilômetros chegaria ao bairro São Luís. À direita, 5 quilômetros chegaria em Guaiúba. E seguindo direto, 8 a 10 quilômetros chegaria ao início de Itatinga, no bairro Lagoa de Dentro. Eu conhecia bem esses caminhos e realmente fiz esse percurso depois, mas nunca mais consegui encontrar aquelas pessoas nem aquele lugar. Parecia uma pequena comunidade com casas afastadas, mas esse local não existe. Era um lugar pesado, diferente, como se fosse uma mata virgem, mas com a sensação de que muita gente observava algo estranho. Eu já tive sorte de passar por situações assim. Parece mentira, mas graças a Deus eu sempre consegui me preservar dentro da honestidade.
Entrei em contato com você porque acredito que esses fatos precisam ser levados a público, ao menos para que as pessoas saibam que não é um bom caminho, não é um lugar seguro de se andar e que muitos mistérios existem ali, invisíveis, e não são coisas boas de se mexer. Gostaria que o que eu passei servisse como alerta para quem tem interesse em saber o que aconteceu nestes lugares. Nada do que eu contei aqui foi inventado ou aumentado. Bom, gente, eu não sei vocês, mas pra mim esse relato se enquadra muito em Sete Além, né? Porque tem muitos relatos de pessoas que fazem um caminho diferente entre uma rua que nunca entrou e acabam nessa outra dimensão. Você acha que essa pessoa estava em Sete Além? Já teve alguma experiência parecida com isso? Se sim e quer que eu conte seu relato aqui, me mande no meu e-mail ou então comente aqui embaixo o que você achou desse relato, se realmente você acha que é Sete Além. Se você gostou e gosta de conteúdos como esse, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado novamente a quem mandou esse relato. Este foi o vídeo da Biblioteca Sombria e te espero para mais histórias aqui no canal.